Oscarzinho, a água está boa? Parece que sim. Aproveita aí a nossa praia, porque não há melhor que isto para já. Uma bacia cheia de água, está top. Eu vou fazer aqui o cimbalino. Queres ficar aí? Olá meus tropinhas, saudações monstras, mas saudações monstras mesmo, por estarmos de regresso aqui para mais um cimbalino. Eu deste lado, vocês desse, mas sempre juntos. Já sabem, não facilitem. É colocar like, subscrever, seguir, comentar, ativar o sininho e já sabem, também muito importante nesta altura do ano, protetor solar. Como diz o outro, puto da creme, guinda Zezé. Em que fase é que estamos? Estamos na fase, lá está, da época balnear. Abriram as praias para a época de banhos, sol e muita areia. Mas isto não é para todos, calma. Do Algarve, passando pela Costa Alentejana, Lisboa, etc., até a Nazaré, as praias já estão abertas. A norte é só lá para dia 27. Oh! Foda-se! Tani! Foda-se! Essa merda não tem jeitinho nenhum, Tani! O Ministério do Ambiente disse que este desfazamento já é habitual e que desta vez até se deve mais à colocação dos semáforos que vão aplicar na praia. Eu e o Oscar não papamos grupos e para nós a história é outra. Ou é o fuso horário que faz esta grande diferença entre o sul e o norte de Portugal, ou então a malta está à espera que o aquecimento da água chegue cá em cima. Não achas? É que só pode, Oscar. Hashtag a praia quando abre não é para todos. Yes, absolutely. And we still don't give a fuck. No, fresh out of fucks. Do nada, 2020 também nos trouxe novamente o caso Médi. E agora parem para pensar. 2020 começou logo com grandes ameaças de uma nova guerra mundial. Incêndios de magnitudes ridículas na Austrália, a Covid-19, a NASA a confirmar OVNIs, a questão do racismo, embora este seja um tema que na verdade nunca tenha desaparecido. Regressaram também os Anonymous. Em Portugal voltou também o Big Brother e agora regressa à média. Bem, não regressou, não é? Na verdade, salvo seja, antes fosse. Mas pronto, voltou o tema, vá. Hashtag 2019, volta. Estás perdoado. Tens uma cabeça bem estranha. O que é que falta agora? Não sei, Oscar. Sei lá. Um crocodilo do Nilo no Rio Douro? Só se fosse. As autoridades espanholas estão à procura de um crocodilo no Rio Douro. O réptil tem cerca de 250 quilos e será um crocodilo do Nilo. É uma espécie considerada muito agressiva. Caso para dizer, eita porra, um crocodilo do Nilo no Rio Douro? Isso também é exagero. E por acaso até foi. Afinal, tudo indica que era uma lontra. Não que as lontras não sejam igualmente perigosas. Aliás, há lontras a atacarem e a matarem crocodilos e jacarés, por exemplo. Eu também não sabia, mas descobri ao procurar informações sobre este tema. Fui no Google e pumba, chega lá a informação. Encontramos tudo. Aliás, foi por causa disso que também encontrei este trabalho genial, este processo criativo por parte da Control. E já agora, hashtag, fica a dica. Same, but different. But still same. Por falar em jacarés, vamos a um dos grandes temas desta semana e se calhar dos próximos meses ou anos. Mário Centeno já era. Foi embora na semana do dia 10 de junho, dia de Portugal. Uns dizem que o Salvador nos abandonou. Outros dizem que antes disso já tinha sido ele abandonado. Bonito? Não foi. Isso não. I declare bankruptcy! Tenho um grande amigo que sempre me disse: em Rio de Piranhas, jacaré, nada de costas. Um dos últimos episódios foi, entretanto, com António Costa a confiar a recuperação económica a António Costa Silva. Um player que poucos esperavam, até porque não faz parte do governo e por isso era claramente um outsider. Estou a utilizar estes termos assim em inglês porque fica sempre bem nestas conversas de economia e finanças e tal. Parece que até percebo isto. E pelos vistos, António Costa da Silva nunca teve muito talking ou chatting com Mário Centeno. Não falei com ele nunca na minha vida. Nunca falou com ele? Não. Como é que um conselheiro pode estar a preparar um plano de recuperação sem falar com o Ministro das Finanças? Só estou a dizer aquilo que é o que posso dizer sobre esse tema. A coisa, claro, já estava torta e de algum lado havia de ceder. Isso não há dúvida. Só esperemos que a saída do nosso CR7, do governo, de António Costa, não faça sofrer Portugal como sofreu o Real Madrid com a saída de CR7, mas o verdadeiro. Hashtag Centeno nem agravo.
Vou embora! Por fim, as manifestações contra o racismo em Portugal. E antes de mais, deixem-me sublinhar, é impossível estar contra o gesto, contra o mote, contra a intenção. Mas também é impossível estar de acordo com a forma, pelo menos nesta fase de pandemia. Tropinhas, continuam a ser proibidas as aglomerações. E volto a sublinhar, estou de acordo a 1000% com esta causa. E, aliás, basta ver o último Cimbalino para quem tem algum tipo de dúvidas. Mas é importante também ter noção e saber fazer as coisas. Okay, guys, let's get out there and make a difference. You know what to do. Por falar em noção, além disso, já sabemos, há idiotas em todo o lado e de todos os lados. Foi o que vimos nos Estados Unidos da América com alguns criminosos, porque não têm outro nome, a aproveitarem-se das manifestações para assaltar, para pilhar e para destruir cidades. Em Portugal, as coisas não tiveram essa mesma dimensão, felizmente, mas não deixamos de ter aqui idiotas também. Um deles, e não era o único, tinha um cartaz a dizer: polícia bom é polícia morto. É certo que o rapaz tinha mais acne do que noção, mas isso também não é desculpa para tudo. Lutar pela igualdade e contra a injustiça requer que nós tenhamos também esses valores dentro de nós. Não se combate o ódio com o ódio, nem a discriminação com discriminação. Hashtag, não sejam bestas, sejam um exemplo. A emoção desta semana vai para Miguel Sousa Tavares e para Rui Rio. E começamos pelo comentador da TV. Miguel Sousa Tavares mostrou-se contra aglomerações em algumas das recentes iniciativas e falou de falta de coerência. E aqui concordo a 100%. No entanto, o também escritor pegou no tema pelos cornos, e neste caso pelos cornos errados. Das aglomerações à perseguição às touradas, foi um passo à forcada. Toiro! Toiro! É toiro! É toiro! É toiro! Coisa que o comentador da TVI considera ser um espetáculo. E não é. Pois não, Oscar? Não. Não é. E é ridículo defender-se algo do género como se fosse um espetáculo. É mesmo sem noção, Miguelito. Como é que hoje e amanhã vai haver um concerto para 2000 e tal pessoas e não pode haver uma tourada? É um espetáculo igual. Como é que, mantendo as distâncias, pode haver um concerto de música e não pode haver um espetáculo que é uma tourada que se passa na arena? Não consigo perceber. E podíamos aplicar o mesmo raciocínio, suponho, ao futebol. Só há uma justificação, que é perseguição às touradas. Continua. Pronto. Não há mais nenhuma explicação. É puramente de ideologia, mais nada. Curiosamente, foi também na TVI e ao lado de Miguel Sousa Tavares que Rui Rio deu um tiro no pé. Gosto de Rui Rio, gosto da postura, gosto da forma de estar e costumo gostar das ideias. Mas, pelos vistos, não concordamos sempre. Acho que não há racismo na sociedade portuguesa. Pequenos povos, sei lá, uma outra pessoa, talvez, não sei. Podemos ser solidários contra o racismo noutros países e, preventivamente... Podemos e devemos. Contra o racismo no nosso país, que também existe. Podemos e devemos. Mas não, em minha opinião, numa manifestação daquela natureza, sim, neste momento. E, portanto, aquela manifestação não deveria ter tido lugar? Não. Sobre as manifestações, falei há pouco e julgo que ficou claro. Agora, a partir daí, dizer que em Portugal não há racismo, calma lá. Isso já é sem noção. Posso compreender e aceitar a tese de que o racismo nos Estados Unidos é bem diferente do racismo em Portugal e as escalas também são completamente incomparáveis. Aí, ok, tudo bem, aceito essa tese. Mas ninguém pode dizer que em Portugal não há racismo. Oscarzinho, o gente série da semana é César Mourão. Até nem sou o maior fã, nem o maior seguidor do trabalho de César Mourão. Vou acompanhando, mas sem ser aquela coisa muito frequente. Mas ainda assim, é impossível negar-lhe o talento, o trabalho e o empenho. Isso ninguém lhe pode tirar. O mérito é todo dele. Há uma coisa que eu também te vou dizer, Rui Unas. Eu sou muito dedicado, por exemplo. Ficamos a saber esta semana que o programa original de César Mourão, de improviso, vai ultrapassar fronteiras. Curiosamente, numa altura em que as fronteiras estão mesmo fechadas, mas isso é parte da ironia. Vai mesmo avançar fronteiras e ter continuidade em Espanha. Merecido. Espero que seja um exemplo a seguir por muitos outros nesta e noutras áreas. César Mourão, gente séria. No gente pouco séria, vamos dar descanso aos fregueses habituais. Na verdade, vamos dar descanso a nós, não a eles, mas pronto. O que interessa é que há descanso garantido. Por isso, apontamos baterias para a revista holandesa Elsevier Weekblad. Não sei se é assim que se diz, mas também não interessa. Depois de ser apresentado o Fundo de Recuperação Económica Europeia com 750 mil milhões de euros, diz esta revista na capa, com esta ilustração, nem mais um cêntimo para o sul da Europa. I just want to get that look of newfound respect. Like, or... Eu
até tenho alguma ligação com os Países Baixos, não só pelo desporto que pratico, o hóquei em campo, que tem lá grandes tradições, mas também pelos amigos e amigas que vivem ou viveram na Holanda. E confesso, não tinha a mínima ideia de uma mentalidade tão pequena e tão discriminatória destes altos holandeses. Valeu que nós temos como ponta-lança o Insónias em Carvão e a defesa do sul da Europa foi feita com classe e de forma arrebatadora. Genial. Para além destes holandeses, vieram também os gregos. A Grécia abriu fronteiras para que a malta vá lá passar férias. Foram autorizados 29 países. E não é que então Portugal ficou de fora? Tens de ter calma, pessoal. Isso é uma pressão no c****. Eu não vou. Eu não vou aguentar esta vez. Oscar, a ideia é que os países mais afetados pela pandemia do Covid-19 tenham a entrada bloqueada na Grécia. Pronto, e ok, eu até percebo. Mas depois vamos à lista dos 29 países e há lá autorizações para países como, por exemplo, a Alemanha e a China. A China, meus amigos, a China. Nada contra os chineses, os alemães, nem os gregos. Aqui em causa está só o critério. Bloqueiam os países castigados pela Covid-19, mas a China pode. You got a lot of problems, don't you? A sério que eu não estou conseguindo encaixar isto, Oscar. Não estou. Então, um país milagroso como Portugal, não é? Como vimos em todo lado, o milagre de Portugal, não pode ir para a Grécia, mas a China e a Alemanha podem. Sócrates, o grego, aliás, não é o nosso, deve andar às cabeçadas às paredes. Bem, o nosso também deve andar, na verdade, não é? Que férias é sempre a altura para receber aquela mensalidade da mãezinha e as ilhas gregas são sempre um bom spot. Mas pronto, Zé, olha, paciência, fica para o ano. Quem nunca desta semana vai direitinho para Ricardo Salgado e para a Justiça Portuguesa. O Banco de Portugal aplicou uma multa de 3,7 milhões de euros ao ex-líder do BES, mas o Ministério Público tem sérias dificuldades em cobrar este valor. Calma, não é que seja demasiado grande para o Salgadito. É que o Ricky tem os bens arrestados devido ao processo-crime do Grupo Espírito Santo. Mal anda. Não se faz, não é? Coitado. Acho que o Estado português devia intervir e devia dar uma ajuda ao homem, não é? Nem que fosse o rendimento social de inserção. Alguma coisa para ajudar o Salty a sobreviver e a pagar o que deve. É um homem como eu. Pode errar, não? Hã? Às vezes também erro. Depois tenho que corrigir, não é? Eu acho que é. É ou não é? É. Eu também acho que é. Mas agora, isso é o que vamos ver, não é? Se ele corrige e se paga o que deve ou não. Aliás, ao sistema judicial português também acho que devemos todos dar uma ajuda. É que está visto que Portugal, o nosso país, não é? Tem uma multa a receber. E o Salgadinhos também tem bens para o pagar. Mas já estou mesmo a ver o filme e isto vai dar certo é para ele, não é? Chega ao fim de contas, isto arrasta e quando se vai a ver, fica tudo do lado do ex-líder do BES. Quem nunca se safou de uma multinha? I'm both frightened and aroused. O problema é, como costuma dizer outro meu amigo, elas caem como balas nesta fase da vida de Ricardo Salgado. Entretanto, vai sair mais uma acusação, neste caso referente a 2014, por uma burla de 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros. Já viste o que é 1.000 milhões de euros? Eu nem sei o que é 1.000 milhões de euros. Eu não sei se ele era melhor gestor ou enganador. E até a ver, a coisa não lhe correu bem, nem para um lado, nem para o outro. Ainda assim, estas também continuam a ser duas qualidades, entre aspas, bastante válidas para sair desta treta toda com dinheiro nos bolsos e um sorriso nos lábios. Mas também pode ser que desta vez a justiça funcione. Quem nunca? Oscarzinho, está a dizer que sim? Vamos agora para o encontrei, mas nem procurei. São uns vídeos que a malta manda através do e-mail que está aqui em baixo, não é? simbalinov@gmail.com. Depois, pronto, colocamos aqui. Normalmente é para nós darmos umas gargalhadas. Queres ver ou não? Hã? Então, espera aí. Vira-te aqui. Olha para os senhores. E pronto. Vamos ao vídeo. Ei, a gente precisa ir embora. Chama Juninho, Lupe. Juninho! Ei, Juninho! Não tá escutando não, Lupe. É, Juninho! Um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade, que acabam tropeçando e caindo aqui. Có khăn tay viết lên lời yêu thương cô gái ấy, môi tình yêu
sou microempresário, eu sou revendedor de tecnologia de comunicação para terceiros. O que é isso? Quer dizer ladrão de celular. Estamos no fim, Oscarzinho, espera aí, mais longe. Chegamos finalmente às diquinhas do Tiago. E vamos por partes. Se for daltónico, faça o que quiser, atenção, mas não vá à praia sozinho, por favor. Não vá. É com esta história dos semáforos, das sinaléticas, ainda se confunde, depois dá uma confusão danada. Outra dica, se aproveitarem este bom tempo para correrem, para fazer o que quiserem, duas coisas. Protetor solar, ponto da creme, não se esqueçam. E depois, não se armem em maratonistas. Acreditem, vão por mim, que eu sei o que é que digo. Uma coisa de cada vez. Outra dica, e esta já disse aqui ao Oscarzinho. Se usarem luvas, seja pela Covid-19, seja pelo que for, não se armem em burros nem em badalhocos. Usam as luvas e depois colocam-nas nos devidos lugares. Seja no balde do lixo, seja no caixote do lixo, seja onde for. Não é no chão. A verdade é que as máscaras já nos têm ajudado a terminar com uma grande e interminável tradição lusitana, tradição portuguesa, que é cuspir para o chão. Mas agora não substituam isto com atirar as luvas para o chão, lá o que é. Quem é que nos trouxe lá? Comentem o que gostaram, o que não gostaram, aquilo que gostavam de ter visto e o que gostavam de ver nos próximos episódios. Agora ficamos por aqui, já sabem, até para a semana, só agradece. Não se esqueçam de colocar o protetor ocular. Hashtag sucesso. Ou é dos fuso horário, ou é dos fuso. É Covid-19. Em Rio de Pinheiros, tenho um grande amigo que sempre me disse, em Rio de Pinheiros, em Rio de Pinheiros, olha-me Pinheiros, Oscar, já viste isto? Miguel Sousa Tavares mostrou-se contra as aglomerações.